Olá, pessoal! Bom dia, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria estar de quarta-feira aqui na Nomos TV, apresentando no ar com a Bru. Na verdade, esse programa não é só meu, é meu e seu também, é nosso, porque toda quarta-feira a gente tem aquele papo, a gente vai dar uma olhada no mundo, né? Não só aqui na Bolsa Brasileira, mas vamos olhar no mundo, o que está acontecendo no mundo, seja na política, na economia, na geopolítica, com tanto caos que está por aí, e também dar uma olhada nas empresas americanas. Quais são as oportunidades de investimento que temos, né, além dos dados, informações importantes. Hoje, por exemplo, saiu o CPI. Bom, antes de mais nada, preciso que você, se você ainda não curtiu, compartilha aí com todo mundo. Fala para todo mundo, anota na agenda que toda quarta-feira, 11h30, você tem esse encontro marcado comigo, Bruna Aleman, aqui na Nomos TV. E aí, como vocês estão? Quero que você, vamos lá comentar, ó, tô de olho aqui em vocês, tá bom? Fale bom dia, boa tarde, boa noite. Quem já almoçou? Vocês almoçaram? Não, né? Eu ainda não almocei, gente. Confesso que hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, comi mais tarde. Então eu vou almoçar um pouquinho mais tarde também, né? E a gente só fala boa tarde depois do almoço. E aí, quais são os temas hoje que vocês querem conversar? Sobre o que vocês querem conversar sobre investimentos no exterior? Eu quero trazer aqui o Beto, né? Não sei se vocês conhecem o Beto, ele é bem famoso aqui na Nomos TV. Ele montou um texto super interessante, na verdade, ele fez um resumo interessante sobre o CPI que saiu hoje. Então, nada mais é do que a inflação americana. E ele colocou aqui, ó, o CPI, mesmo que em linha com o esperado, mostra desaceleração em relação ao mês anterior. O mercado guarda uma volatilidade represada porque a dispersão de opinião sobre os juros está alta para a próxima reunião do Fed. As opiniões estão bem divididas entre uma queda de 25 pontos e 50 pontos. Diante de mais incerteza, qualquer dado força o pêndulo para um dos lados, causando movimentos bruscos. Então a gente pode ver uma volatilidade na bolsa, né? Porque até começar, lembra que no início do ano foi prometido, né? Estava prometido, a gente estava tentando desenhar ali de 6 a 7 cortes de juros. Mas o cenário global, macroeconomia, né, mudou totalmente. Os Estados Unidos ainda estava com uma economia muito resiliente e ainda não houve esse corte de juros. Esse ano vai ver, eu acho que a grande maioria de nós está esperando isso. Aquela janela de bons produtos de renda fixa está começando a ficar cada vez mais perto do fim, né? Assim, pelo menos estamos desenhando. E, logicamente, que isso começa a trazer um pouco mais de volatilidade para a Bolsa. Mas a gente não pode deixar de investir. Até porque, não sei se vocês olharam as notícias, né? Entre ontem e hoje, nós estamos voltando aí com essa questão de insegurança jurídica, política e jurídica, que nós temos aqui no Brasil, que traz também muita volatilidade. Agora que grande parte, né? Grande parte não, mas o volume de investidores estrangeiros estava vindo um pouco mais para a Bolsa Brasileira, a gente fica com um pouco de receio quando vem essas notícias relacionadas à insegurança judiciária, né, que nós temos, não só política como judiciária. E é um problema muito grande. Ontem mesmo eu vi um gráfico, não sei se vocês utilizam muito aquele site Visual Cap. Ele é muito bom, tem gráficos muito interessantes. E o Brasil, cerca de 1,3% do nosso PIB, é o país que mais tem gasto com o judiciário. A média de todos os países do mundo é de 0,3%. A gente tem um gasto de 1,1% do nosso PIB. É um custo absurdo. E dentro do que nós estamos enxergando e o que nós precisamos melhorar, que é o nosso déficit fiscal, essa deveria, não só essa, mas a gente também olhar para o poder executivo, né, o legislativo, nós olharmos todo mundo ali do poder público, a primeira coisa deveria ser reduzir esses gastos. E isso acaba implicando muito no grau de confiança que os investidores estrangeiros têm com o nosso país. Dificulta bastante, a gente ainda está num déficit de mais de 10, 15, 20 bilhões do que saiu de investidores estrangeiros daqui. E essas notícias acabam não ajudando, e até nas operações que vocês fazem no dia a dia. Lembrando bem também que daí é a importância da gente dolarizar, porque o primeiro ponto da dolarização é proteção. Eu tenho falado com vocês, a gente começou esse programa o quê? Já tem mais de um mês, né? Então, eu falo para vocês, o primeiro ponto é proteção. E aí sim a gente vai olhar a rentabilidade. É a primeira coisa que vocês precisam pensar.
Tá bom? E tudo que está desenhando ali reforça cada vez mais. Não fique preocupado com o câmbio, né? Já é comprovado que se você fizer de uma forma recorrente, quinzenal, semanal, mensal, coloca ali na sua agenda para fazer essa dolarização em ativos específicos, principalmente em ETFs, né? Que eles vão crescer ao longo do tempo, de acordo com a estratégia, lógico, depende do ETF, mas com a estratégia que tem lá dentro. O custo que você vai ter, essa diferença do câmbio, ele vai ser tão irrisório porque o ativo em si, ele valoriza muito mais do que o percentual do câmbio, se você paga um pouco mais caro, um pouco mais barato, tá bom? Então aproveitem, gente, aproveita para dolarizar. Lembrando também que a gente trabalha com as duas plataformas, a XP Internacional e a Avenue. E a Avenue, num pouco espaço de tempo, vai começar a ter opções em dólar, tá? Então, já está na hora da gente pegar, começar ali a investir no exterior, começa investindo em ETF, vamos investir no ETF de ouro, a gente tem aqui na nossa carteira Nomos Levante, nós temos o ETF IAU, tem o GLD também, mas ele tem menos liquidez. O ETF IAU foi o que a Levante Nomos decidiu para colocar em carteira. Também é um ativo interessante para proteção, principalmente vocês que operam. Eu tenho um recadinho também para dar. Não sei se vocês já sabem, o Flash Click, né? Vocês que operam, né, meus amores? Vocês precisam operar cada vez mais rápido, porque às vezes 2, 3 segundos pode fazer uma total diferença. Então, clique aqui. Eu vou pedir para o pessoal colocar a questão do flash click, a execução de ordens 89% mais rápida. O pessoal colocou o link aqui. Não perca, se inscreve lá, coloca lá. Vamos utilizar essa operação de uma forma inteligente e também benéfica para você, para sua operação ficar cada vez melhor e mais eficiente, tá bom? Para você não perder. Gente, às vezes 1 segundo a gente perde a oportunidade de ganho de alguma operação. Tem alguma pergunta? Eu quero que vocês conversem comigo. Vocês têm alguma pergunta? Coloca as dúvidas aqui no chat. Eu vou apresentar algumas coisas. Hoje eu quero falar sobre algumas empresas. Resultados. Acho que eu nunca trouxe resultado de empresas, né? Eu quero trazer o resultado de algumas empresas que eu acho interessantes nós darmos uma olhada, principalmente para quem faz stock picking. Então eu quero mostrar, e tem um site interessante que eu trouxe alguns arquivos, que pode ser bem bacana ali para vocês fazerem esse acompanhamento. Infelizmente, né, na parte internacional, grande parte de todas as informações, documentações, elas estão em inglês. Porém, a gente consegue trabalhar, né? Hoje existe bastante. O Google Tradutor ajuda a gente, enfim, acho que hoje é bem mais tranquilo. Vamos aqui, ó, a Ana Carolina, adoro. Ana, tudo bem? Sempre aqui. Bruna, sobre política, o que tu acha do retorno do Trump ao Twitter? Que tipo de público diferente ele vem buscando apoio? Então, aí tem um problema, né? Vamos fazer duas coisas, assim. Primeiro eu vou separar. Vamos separar a primeira pergunta. O que tu acha desse retorno do Trump ao Twitter? Pode ser bom e pode ser ruim. Eu acho que enquanto estava o Biden, ele estava muito mais quieto. Eu até tinha comentado em uma das reportagens, enfim, acho que uma das participações que eu tive aqui, acho que foi com o Tonello, em alguma decisão do Fed, quando o Trump resolveu voltar. Eu achei que ele tinha mudado muito a forma de falar, ele estava menos agressivo do que nas eleições anteriores, né? Ele estava ponderando muito isso quando estava com o Biden. E eu já vi eu falei, poxa, se ele continuar dessa forma, se ele aprendeu alguma coisa, ele não vai voltar a ser aquele velho Trump. Quando a Kamala foi decidida como a candidata democrata, ele virou a chave, né? Na desistência do Biden e vindo a Kamala, ele virou um pouco a chave. O meu receio é que essa linguagem que ele vem, essa agressividade, e daí às vezes vem outras pautas de questões, né? Então, vem porque ele está atingindo uma mulher, enfim, tem N coisas ali que está envolvida dentro das eleições americanas. Eu acho que ele pode se prejudicar muito. Agora, economicamente falando, o ideal seria um Trump. Se ele trouxer para o Twitter ideias liberais, se ele parar de ficar brigando, né, ficar discutindo por besteira ou ficar atacando as pessoas, eu acho que pode ser muito bom.
Só que ele precisa trazer ideias. Ele precisa ter um embasamento. Ele precisa falar sobre a política econômica dele. O que pode afetar, o que não vai afetar, enfim, economicamente ali os americanos, tá bom? Mas eu não acho que vai ser dessa forma, então pode acabar prejudicando. E aí também tem o Trump Media, né, que pode acabar tendo uma volatilidade muito maior, que assim como o Elon Musk, eles são muito personificados nas empresas que eles têm. Então a volatilidade acaba ficando muito grande dependendo das besteiras que eles falam ali. Então ele vai ter que tomar cuidado. Eu acho que depende 100% dele. Não é nem o que eu acho, depende 100% dele. Ele não vai poder acordar e twittar simplesmente o que ele quer, porque ele vai acabar perdendo. E a Kamala, já nessa agressividade de comunicação que ele está tendo, a Kamala já está ganhando, tá ganhando, enfim, aquele diferencial. Como que fala, gente? Esqueci a palavra. Ela já está ampliando o diferencial entre ele e pode ser que ela acabe ganhando. Mas a gente tem um terceiro ponto-chave que ninguém está enxergando, que é o Kennedy Jr., né? O Kennedy Jr., ele está indo ali devagar, eu acho que não vai ganhar tanto corpo, mas pode atrapalhar o Trump também, porque ele está ali, vamos dizer, um pouco mais centrista, ali um pouco mais no meio termo. Se ele conseguir espaço dentro dessa comunicação, e ele pode ir para o Twitter, por exemplo, poder trabalhar isso, eu acho que ele acaba também puxando tanto eleitores da Kamala quanto do Trump para tirar um pouco dessa polarização. Mas vai depender 100% do Trump, tá? E eu acho que se ele continuar dessa forma, vai dar tudo errado para ele. Ele tem que tomar muito cuidado como que ele vai utilizar a comunicação no Twitter. Que eu falo, Twitter é terra de ninguém, né? Você tem que chegar lá sem viés e dar risada do que as coisas acontecem. Apesar que o Twitter é o lugar onde você consegue informações em tempo real mais rápido, tá? E assim, bateu ali, poxa, aconteceu, já bateu ali. Você consegue muito rápido. Nós aqui do mercado, a gente consegue se atualizar de uma forma muito rápida se você seguir pessoas importantes ali, tá? Agora, que tipo de público diferente ele vem buscando apoio? Com essa comunicação nenhum, né? Com essa comunicação nenhum. Ou ele está buscando apoio do centrista, na verdade ele está buscando, nenhum no sentido assim, só quem apoia ele. Mas eu acho que ele não vai naqueles extremistas, né, que todo mundo fala, o democrata, que tem gente que fala que é esquerda, mas não é desse jeito. A Kamala, ela é um pouco mais extremista. O Biden é um pouco mais centrista, centro-esquerda, né, então tem ali aquele ponto de ideais, tá, gente? Muito diferente do que todo mundo fala, enfim, alguns ideais, alguns desenhos de política econômica, tá? Então, eu acho que ele está buscando aí esse centro porque eles não estão felizes com o que está acontecendo. Então, assim, a gente acha que os Estados Unidos está super bem, mas existem algumas coisas que só em um loco que você consegue descobrir. Por exemplo, real estate, né, que é o mercado imobiliário, eu fui para Chicago agora em maio. Se você vê o centro de Chicago, é desesperador. Todos os lugares, assim, os andares de baixo, que ficam lojas, essas coisas, para alugar. Para alugar. Então, tinha uma farmácia atrás da outra, não tem mais. Incansáveis lugares para alugar. Tá? Então, a gente está tendo, assim, e isso daí é o efeito de inflação, que ninguém enxerga. Então, a gente que está aqui no Brasil, se nós não olharmos o que está acontecendo ali, né, a gente não consegue entender o que o americano em si está passando. Então, quem foi prejudicado por essa inflação vai acabar tendenciando por ideias mais liberais ali do Trump. Então, se ele for inteligente, utilizar a comunicação em determinados estados com o que as pessoas precisam e passaram, que lógico, cada estado vai ser diferente, se ele levar uma comunicação ao invés de uma comunicação única, pegar o coração de cada estado ali, ver a dor daquilo e trabalhar de uma forma mais liberal, ele vai conseguir ganhar, tá bom? O problema da Kamala, qual que é o problema da Kamala, que eu acho? Como ela é um pouco mais extremista, ela apoia muito o lado que a gente fala de gasto público, né? E um dos pontos de gasto público que ela quer, ou que ela está trazendo, eu até comentei no meu Instagram, segue lá no @brualeman, tá bom? Ela apoia muito, por exemplo, a parte de saúde dos Estados Unidos, programas de saúde americano. E isso daí foi um ralo de dinheiro do poder público americano. Tá? Isso foi um ralo desde a época Obama. O Obamacare foi um fiasco. Eu lembro que uma amiga minha
tinha acabado de mudar para a Califórnia e ela ainda não tinha seguro, é uma coisa muito cara, seguro saúde e tudo mais. Vocês não têm noção, era pior do que SUS, esse Obamacare. Assim, muito complicado, gente. E o gasto público com isso foi muito grande. Muito grande. Então, assim, e ela apoiando isso, e os Estados Unidos com um problema de dívida, déficit fiscal, é uma preocupação muito grande. Ela não pode pensar dessa forma. A gente não pode pensar somente, infelizmente, a economia dessa forma. Você não pode pensar só nas questões sociais se o seu caixa não pode. É a mesma coisa a gente pensar na nossa conta, eu vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é o meu bem-estar, se você não tem dinheiro na conta. Se você está endividado. Você não consegue fazer. Você primeiro precisa arrumar a sua casa para que aí sim você consiga fazer alguma outra coisa. Né? Então, o país ele tem que enxergar dessa forma. E a Kamala, ela é cega por isso. Então, assim, isso pode afundar ainda mais. E um dos grandes problemas dos Estados Unidos que tem que ficar de olho é a dívida. Tá? É a dívida americana. Ela está preocupante. Então, assim, não. Ah, mas eu vou deixar de investir na Bolsa? Não, lógico que não. Mas, assim, é porque os Estados Unidos é os Estados Unidos. A gente ainda tem, como que fala? A gente tem uma independência, uma certa independência das empresas do governo, diferente aqui do Brasil, que se o nosso país afundar, tudo acaba afundando, né? Esse é um dos pontos também do efeito dolarização, porque a política e a economia e as empresas, elas não estão tão interligadas, então você não tem uma volatilidade ali das ações somente relacionada à política ou à economia, né? Então essa é uma das grandes diferenças, tá bom? Não sei se eu te respondi bem, Ana Caroline, te respondi bem? Então tá. Vamos lá. A Calil, deixa eu ler aqui. A cega, né, gente? Olá, sim, tenho. Você compraria dólar neste momento? Compraria. Na verdade, eu estou continuando a comprar. Continuando a comprar, tá certo? Não, estou comprando. Por quê? Conceito, tem dois efeitos. O conceito dólar médio. Então, o conceito dólar médio é compre sempre. Compre sempre. Você vai ter um dólar médio, o seu câmbio médio ao longo do tempo, ele vai ser sempre menor do que o câmbio atual. A diferença, então, é uma regrinha básica que eu coloquei. Vamos supor que você vai colocar R$ 1.000 por mês para dolarizar. Tá bom? Você estipulou que esse vai ser o mínimo. Esse é o mínimo. Você fala, cara, eu consigo R$ 1.000 por mês, então todo mês é R$ 1.000. Vamos supor que esse mês, todo dia, sei lá, hoje é dia 14. Vamos supor que todo dia 15 você vai fazer. Amanhã, no dia 15, vai estar R$ 6. Você vai colocar R$ 1.000. Vamos supor que no dia 15 de setembro esteja 5,30 o dólar. O que você vai fazer? Se você tiver um pouco mais de dinheiro, você vai colocar um pouco mais de R$ 1.000. E aí você vai trabalhando. Sempre faça o mínimo. E se ele tiver muito mais baixo do que comumente você compra um pouco mais. Senão, você sempre estabelece o mínimo. Isso daí funciona muito bem para você ter um dólar médio bem interessante. O segundo ponto que eu falei no começo, né? Ao longo do tempo, essa diferença de câmbio que você pagou, como o efeito do dólar é crescer, e a gente está falando de investimento a longo prazo, quando vocês me fazem essa pergunta, vocês estão pensando no curto prazo. Vocês estão pensando, é porque hoje e amanhã. Você não vai ganhar dinheiro entre hoje e amanhã. É muito diferente de operar, gente. É muito diferente. Se você não pensar em investir em dólar no longo prazo, você não vai ser um investidor, como que fala? Você não vai ter as suas expectativas, como fala? Não é criadas, você não vai ter. Você vai se frustrar, né? Você vai se frustrar. Então você precisa pensar no longo prazo. Você precisa. Se vocês forem lá no meu Instagram, eu coloquei nos stories ontem à noite os ganhos do S&P por ano desde 1980 e bolinhas, tá bom? Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. O efeito do longo prazo. Não adianta você pensar no curto prazo. Não adianta pensar no curto prazo. Então, é comprar sempre, tá? Essa é a regra máxima. Vamos lá. Qual o percentual de uma montagem agora ou espero mais? O que eu faço? Primeiro tenha um objetivo. Poxa, eu quero ter 30% de total que eu tenho investido. Então, se eu tenho R$ 1 milhão, 30%, 300 mil, eu quero que seja dolarizado. Bru, faço tudo de uma vez? Não.
Não faz tudo de uma vez. Você vai começar fazendo 10%. Você vai pegar 100 mil reais hoje e vai falar, vou começar a dolarização, para você fazer aquele start. 200 mil você vai deixar em liquidez, para ao longo do tempo e ao longo dos meses, esperar oportunidades para entrar em determinadas posições. Principalmente quem faz stock picking. Tá bom? Quem faz ETF não tem tanta diferença, você pode dolarizar um pouco mais. Agora, quem faz stock picking, quer pegar posições de ações, deixa 200, pega 100 mil, dolariza, põe nos principais ETFs, que é como você vai começar. Os 200 mil, vamos dar uma olhada se tem alguma ação interessante, se ela caiu nos últimos tempos, se está num momento bom para comprar. E aí sim você vai dolarizando esses 200 mil aos poucos. Então, você tem que traçar onde você quer chegar e aos poucos ir fazendo isso, tá bom? Por quê? Porque o seu objetivo final é chegar no 30%. O seu objetivo final. Beleza? Você não vai pegar hoje, desculpa. Você não vai pegar hoje e vai falar, ponto, vou fazer tudo isso agora. Não, porque eu também não vou fazer você fazer isso com um câmbio só. Agora, se a gente vê que a tendência do dólar é crescer, aí sim a gente vai colocando ao longo dos meses, esses 200 mil vai colocando um pouco mais. Principalmente se você tiver alguma oportunidade de compra. E a gente pensando que está aumentando as chances dos Estados Unidos de ter recessão, é mais interessante ainda você dolarizar 100 mil em ETFs, vamos se dizer, nesse caso, né? E esses 200 mil deixar em caixa, por quê? Se a gente tiver uma recessão americana, aí a gente vai descer, né? A grande maioria das ações, elas dão ali uma queda, e aí é o momento de comprar e você tem a liquidez que você precisa. Você tem o dinheiro ali líquido para que você faça esse câmbio e compre. Independente se o câmbio estiver caro. Por quê? Porque caiu tanto a ação que vai ser interessante para você comprar. E entrar em ativos específicos. Então, por exemplo, o real estate, poxa, está caindo mais de 25%, vamos dizer, em 12 meses. Muito interessante a gente entrar nessas posições, porque quando a taxa de juros começar a cair, né, quando chegar lá embaixo, isso daí vai estar no ápice, vai estar no boom. Então, isso é interessante se pensar também, tá bom? Francisco Ferreira, parabéns, papo muito produtivo. Ai, obrigada, Francisco, obrigada. É um papo, aqui é o papo é nosso. E eu gosto muito disso, tá? Eu gosto muito disso. Eu gosto de trazer, eu falo que finanças também, não são só os gráficos ou as operações que a gente faz. Tem um efeito comportamental, tem uma história por trás, tudo que está acontecendo. Eu assisti uma palestra do Paulo Guedes, gente. Vocês não sabem, eu falo que eu tive a honra, é incrível. Eu ainda vou fazer uma gravação amanhã também, que eles me perguntaram o quão interessante é assistir algumas palestras, né? O que significa para você? E daí eu falei, gente, eu acabei de assistir uma palestra do Paulo Guedes, que eu não tava assim, não é, nossa, sou fã nem nada, não. Eu gosto de algumas políticas econômicas dele, outras coisas eu critiquei pra caramba, enfim. Mas estar na frente daquela pessoa e assistir, nós conseguimos ficar 2 horas e meia assistindo aquela palestra, que o cara é inteligentíssimo. E ele trouxe, a palestra dele nada mais é do que trazer todo o contexto histórico do Brasil e mostrar que tudo está interligado e era sabido, porque o que acontece, como que esse ponto da geopolítica afeta o Brasil, ou por que está acontecendo esses problemas geopolíticos no mundo, enfim, como que o Brasil se posicionou desde o início, e isso desde lá atrás, tanto que ele chama o Brasil de planeta Atlântida, né? Que a gente, durante muito tempo, a gente fica ali perdido, ó céus, ó vida, eu estou embaixo da água, não sei o que está acontecendo. Mas a palestra dele é incrível. Então, esse papo aqui que eu troco com vocês é muito legal, e eu tento aprender com as palestras que eu assisto, e de diferentes pessoas, de diferentes vieses, porque a gente também não pode consumir apenas o que assina embaixo com o que a gente acredita. Você precisa assistir também palestras, textos, ler textos, assistir vídeos de pessoas que você não concorda, até para você criar argumentos o suficiente para que você embase a sua opinião. Isso é o mais importante. A gente nunca pode esquecer isso, tá bom? Nunca pode esquecer. Vamos lá. Ana, quando liberar opções americanas, vou precisar ter a conta Avenue e o dólar disponível na conta? Sim, vai precisar. Tá bom? Vai precisar, não vai ter jeito, você vai precisar lá. Como que funciona, tá? Na conta da Avenue ou na XP Internacional, mas vamos falar da Avenue, depois eu falo da XP. Você abre a sua conta da Avenue, então a gente tem um link específico
Tá bom, a gente tem um link específico para você abrir essa conta. Você abre a sua conta da Avenue, daí lá tem um Pix. O Pix da Avenue, ele é padrão, pix@avenue.us. E o que acontece? Lá, quando você fez o seu cadastro, vai ter uma conta brasileira que você vai registrar. Então, vamos supor que é o Banco XP, a sua conta digital aqui do Banco XP. Tá bom? Você cadastrou ali a do Banco XP. Então, você vai tirar da sua conta digital e você vai mandar um Pix para a Avenue, nessa conta que você cadastrou. Eles vão identificar pelo CPF e pelo número da conta. Caindo lá dentro do próprio aplicativo da Avenue, você faz o câmbio. Tem uma coisa muito interessante na Avenue que é câmbio programado. Então, por exemplo, hoje vamos supor que está 5,40. Eu não vi o câmbio ainda hoje, tá? Que eu estou escrevendo um monte de texto. Vamos supor que hoje está 5,45, 5,49 o câmbio. Você fala, não, eu quero esperar 5,30. Eu já vou fazer um câmbio agora, mas eu quero esperar quando cair 5,30, eu quero dolarizar um pouco mais. Você coloca lá, deixa os reais parados, que é uma conta brasileira que eu falo de trânsito, tá? Você coloca lá R$ 1.000 e programa. Quando tiver 5,30, aqueles reais que tiver lá que você definiu, ele vai fazer o câmbio automaticamente e vai te avisar. Então, também é uma das formas de você se planejar para pagar o câmbio que você quer. Só que assim, sem mundo da fantasia, né? Tá R$ 6, você quer pagar 4. Pelo amor de Deus, que aquele dinheiro vai morrer lá, né? Mas dá para fazer isso e é muito bacana esse câmbio programado. Você vai fazendo e deixa um dinheiro lá para câmbio programado para você pagar um pouco mais barato, tá bom? Aí, caindo em dólar, aí sim, investimentos, né? Poxa, eu quero esse dólar. Quando a gente faz câmbio, você pode fazer para banking, que é o cartão de débito que você gasta, e você pode fazer para investimento. A diferença dos dois, para o banking, o IOF é de 1,1%, para investimentos, o IOF é de 0,38%. Você faz para investimentos, daí ele vai falar se quer fazer em ações, ETFs e tudo mais, você vai colocar opções e aí pronto, esse saldo vai para lá, clica em investimentos e daí vai poder escolher opções. Ainda não tem, algumas pessoas têm porque ela tem o aplicativo beta, mas hoje já são ETFs, ações, enfim, ainda são esses, tá bom? Mas é bem simples, bem simples. E lá dentro tem um site, eles têm toda a metodologia, na verdade não metodologia, eles têm todas as informações de ações baseadas no site do TipRanks, então tem análises, tem histórico, tem informações, então você também consegue buscar fundamentos e análises técnicas dentro do próprio site quando você estiver pesquisando alguma ação, tá? Eu acho bem legal. Vamos lá. Rafael Melo, Bruna, adoro. Rafael Melo, super engajado no meu Instagram. Adoro, adoro, adoro. Rafael, você mesmo, né? Você que o seu presentinho foi o seu presente que eu prometi, né? Ontem mesmo eu já estava andando com ele aqui, com o pessoal. Ó, tá vendo? Queridíssimo. Quem engaja comigo, eu sempre tenho um amor grande, gente. Vamos lá. Juliana Silva. Boa tarde, Bruna. E quem ganha em euro? Qual a sugestão? Não dá para investir em euro. Eu queria muito. Mas não dá para investir em euro. Mas assim, não é também ruim, tá, gente? Essa opção de não investir em euro. Por quê? Porque a Bolsa Americana, ela representa 60%, 70% do mercado global. Né? Então, você tem muito mais opções. Você tem, inclusive, empresas europeias que são negociadas em dólar. Se você ganha em euro e traz esse dinheiro para o Brasil, tem algumas opções para você não trazer em reais. Você ganha em euro ou o seu banco lá fora, se você receber lá fora, ele mesmo faz a conversão para dólar. E você consegue fazer uma wire. Wire é uma transferência, tá? Uma transferência internacional. Você faz uma wire de onde você recebeu, transformando o euro para dólar, direto para dólar na Avenue para você investir. Porque a conta da Avenue, ela recebe esse dólar. Só que ela só recebe em dólar, então tem que fazer a conversão. Ou você manda, só que eu não quero que vocês tenham a conta nesse lugar. Vocês vão ter a conta só para trânsito. Ou você manda, se você receber, por exemplo, Bru, eu recebo pela Wise. Não deveria falar isso, mas eu estou falando, mas é para vocês investirem com a gente. Você recebe em euro, lá dentro você transforma de euro para dólar e passa isso dolarizado direto para a Avenue. É uma forma que você não precisa transformar em reais, pagar IOF, depois transformar de novo para dólar. Por quê? Porque você acaba perdendo muito dinheiro. E aí você consegue investir na Avenue em dólar. Bru, mas eu quero utilizar esse euro quando for viajar, eu quero pagar as coisas em euro lá na Europa. Não tem problema, o cartão de débito da Avenue é dólar e euro. Então,
Você vai, investe, daí, por exemplo, no ETF de renda fixa, que é para você ter caixa, tá bom? Investiu lá no ETF de renda fixa, você faz essa liquidação, 2 dias depois está na sua conta investimento, você transfere do investimento para o banking, e ali dentro do banking você pode ter dólar e euro, e ali você consegue transitar e também gastar em euro, e não tem custo entre um e o outro, tá bom? Então essa é uma das formas que você consegue fazer. Não tem problema, não peça desculpas pela pergunta. Nenhuma pergunta é boba, tem que perguntar, tá bom? Tem que perguntar. Nossa, eu já tô falando há meia hora, Gil. Eu tô falando há meia hora, não mostrei nenhum slide, mas calma, gente, vou mostrar rapidamente, mas eu vou. Eu tô amando que durante meia hora vocês fizeram várias perguntas e a gente tá interagindo pra caramba aqui. Calil, tem proteção, tem taxas? Quais esses serviços? Proteção, a gente tem a proteção do FDIC, né, americano, então você tem a proteção de $250 mil para os ativos, $250 mil para o saldo em corretora. Então, até $500 mil de proteção, que é como se fosse um FGC. Tá bom? Tem proteção sim. E há alguns produtos, né? Mas tem proteção sim. Alguns produtos que eu falo de 250 mil. Taxas, as taxas, corretagem, né? Corretagem, como você opera hoje, e tem o spread do câmbio. E o spread do câmbio na Avenue, na XP, depende muito do seu relacionamento e o quanto que você tem aqui, né? Passar da XP para XP Internacional. Na Avenue é pelo volume investido. Então, quanto mais você for investindo, o spread pode chegar até 0,5%. Então, começa ali em 1,75%, 2% e vai até 0,5% conforme você for investindo e for crescendo o seu patrimônio dolarizado, tá bom? O que é muito bom. Rafael Melo, Bru, curiosidade. Você comprou a RGT quando o Milei entrou? E nossa carteira pública? Tá no forno? Tá no forno. Vai começar esse mês. Vai começar esse mês, eu acho que segunda-feira. Eu abri uma conta da Avenue. Na verdade, eu tinha 2 contas da Avenue. Daí uma eu zerei inteira lá, porque tinha uns ativos que eu ficava só transitando, sabe? Pra ficar mostrando. Eu meio que dei uma zerada nela. A outra são os que eu tenho investimento mesmo, que é uma conta junto com meu marido. E daí já zerei tudo pra gente poder. Então, sexta ou segunda-feira, eu já vou depositar e a gente vai começar a fazer esse investimento, tá bom? Você comprou a RGT quando o Milei entrou? Não comprei quando ele entrou. Eu demorei para comprar, tá? Tanto que teve alguns clientes teve alguns clientes, é triste, né? Tiveram alguns clientes que quiseram comprar. Na época, eu estava sentada ali na mesa, né? Então, eu estava mais ativamente ali no dia a dia. E eu comentei, eu falei, gente, sério o que ele quer fazer? Ele não quer esperar um pouco? Poxa, os ganhos dele estão absurdos, tá? Desde quando o Milei entrou aí, tá dando mais de 30%. Os meus ganhos estão inferiores, estão 15%, 16%, porque eu acabei comprando depois. Eu não acreditei muito no início. Hoje eu acredito um pouco mais. Não coloquei muito mais, porque é um país emergente, mas sim, teria sido uma boa oportunidade se eu tivesse analisado de uma forma melhor. Hoje que eu estou fazendo, né, curso de Relações Internacionais, eu estou começando a entender um pouco melhor a história da Argentina. Se eu tivesse um pouco mais de embasamento, confesso, eu teria colocado mais dinheiro. E eu ainda aposto, tá? Eu ainda aposto na Argentina, então eu vou colocar um pouquinho mais, provavelmente mês que vem eu vou colocar um pouquinho mais, visto que o Milei está conseguindo transitar ali pelo Congresso, né? Está conseguindo ter algumas vitórias. Eu acho que ele até deu uma calada ali, né? Ele viu que no grito ele não ia conseguir, porque a política exige uma politicagem. Então, eu acho que ele está indo muito bem, eu acho que tem um potencial grande ali. Estranho vai ser a Argentina crescer mais que a gente, né? Opa, olha, ligaram o ar-condicionado aqui, ó, as coisas estão tudo voando. Se voar alguma coisa, vocês não reparem, tá bom? Rafa, sou eu sim. Então, Rafa, o seu assessor deve falar com você. Já falei com o pessoal de marketing, tá bom? Vamos lá, se vocês tiverem mais perguntas, pode colocar aqui. Eu vou colocar aqui só rapidinho, eu vou mostrar rapidinho para vocês, tá bom? O que eu trouxe, então esse site chama Alpha Street, tá bom? É bem legal, Alpha com PH, tá? Street de rua. Ele é muito legal porque, assim, a grande maioria das empresas, quando divulgados os resultados, eles trazem essa imagem, assim, num PDF ou numa imagem mesmo ali, fora a transcrição, fora todas as análises, eles trazem essas imagens do resultado das empresas. E é muito legal para quem não for muito técnico. Por que eu utilizo isso? Porque eu não sou analista de ações.
né? Eu não sou analista propriamente dita, então eu sou economista, futura internacionalista. Então eu tenho outras bases de estudo. A minha escolha ela é totalmente diferente. Eu sei que vocês estão muito mais acostumados, mas a minha base é totalmente diferente. A forma como eu enxergo, inclusive os negócios nos Estados Unidos, é muito diferente da grande maioria dos analistas. Eu e o Max, a gente conversa bastante sobre isso lá atrás, quando ele não acreditava em NVIDIA, e eu tinha levado alguns pontos relacionados a business mesmo, a negócio, que eu tinha mostrado para ele lá atrás qual o potencial da NVIDIA lá atrás. Hoje eu estou ganhando 120% nela, né? Mas eu tinha mostrado lá atrás o potencial dela baseada em quem eram os compradores dela e tudo mais. Então, assim, eu vejo muito mais uma questão de negócio, o tempo que ela levou para ter aqueles produtos específicos, conquistar aquele mercado. Então, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá bom? Ela não é tão assim quanto a do Tonello e a do Max, mas ela é muito boa. Então aqui eles trazem esses dados e vocês conseguem, então, para quem não tem também muito tempo de analisar, já é bem resumido e para você entender determinados negócios. Aqui é uma empresa que eu gosto muito para quem gosta de dividendos, Home Depot. Nada mais é, essa da Home Depot, nada mais é do que, vamos dizer, uma Leroy. Tá bom? Ela é muito boa, o crescimento dela é muito bacana e ela paga dividendos. Grande parte das pessoas que tem uma carteira de dividendos acaba comprando ela. E ela tá com earnings per share, antes estava muito pequeno, então estava caindo muito, agora caiu só 1% e ela está buscando essa recuperação. Então é uma ação muito boa, que por mais que ela tenha volatilidade, a gente está falando de varejo, estamos falando de varejo. Varejo nos Estados Unidos é totalmente diferente daqui, tá? Aqui o Leroy, a gente vai lá, monta algumas coisas. Lá, gente, todo mundo compra de tudo e faz de tudo. As pessoas têm aquele negócio de serrar madeira dentro de casa. A facilidade de comprar e fazer isso dentro de casa, o self-made, que a gente fala, que a pessoa faz sozinha, é muito grande. E essa empresa tem um potencial absurdo. Ela tem nos Estados Unidos inteira. Na viagem que eu fiz, quem acompanhou o vlog, né, de 800 quilômetros ali, quantas cidadezinhas eu não passei e tem ela. Ela é a mão na roda, assim, uma operação realmente incrível dentro dos Estados Unidos. E não deixa de ser uma operação boa. Então, apesar dela ter fechado muitas lojas, ela tem demonstrado um crescimento eficiente. A única preocupação, na verdade não é preocupação, é preocupação de todo o varejo, é que o caixa dela é de 1,6 bi e a dívida dela de longo prazo é de 52 bi. Mas isso é muito comum no mercado de varejo, tá bom? Mas tá aqui uma dica bem bacana, e aqui a gente vê depois, a métrica de vendas, então tá fazendo uma recuperação, 2023 estava super baixo, agora tá fazendo uma recuperação boa, tá bom? Olha que engraçado, aqui eles mostram o ticket médio do que as pessoas gastam, $88. É super varejão, gente. Super varejo. É bem interessante. Mas eu acho bem legal. O gross profit dela subiu 2%, 14 bi. É bem bacana essa empresa. Eu vou mostrar mais uma aqui para vocês. Vamos lá. CVS nada mais é do que uma das grandes farmácias. Tem a CVS e tem a Walgreens nos Estados Unidos. Ambas as farmácias são muito bacanas. Lá é muito mais do que uma farmácia, é como se fosse um mini supermercado, né? Então tem uma estrutura muito bacana. Sofreu muito durante a pandemia, sofreu um pouco, acabou fechando muitas das lojas, tá bom? Na grande maioria das cidades grandes, mas ainda é um dos mercados assim que crescem, que tem um potencial de crescimento muito grande. A única diferença é que eles são muito in loco, então eu acho que é um setor, tanto a Walgreens quanto a CVS, eles precisam entrar mais no mercado digital, eles acabam perdendo muito dos produtos que eles têm para quem compra no mercado digital, mas eles estão assim com perspectiva de crescimento muito grande, tá bom? Então, tá vendo? O front store caiu 4%. Isso daqui é muito interessante, gente. Quando vocês olham empresa, a Disney é um caso desse. Olha de onde vem a receita dela, porque quando ela tem uma receita só, dependendo do que acontece no mundo ou nos Estados Unidos, a volatilidade daquela ação vai ser muito maior e a dificuldade dela de recuperação também. Agora, quando a gente tem tipos de receita diferenciados, de produtos diferenciados, pode ser que em determinados momentos da economia,
um deu uma balançada, mas você tem outros 2, 3, 4, 5 para se recuperar. Então, isso é muito interessante a gente olhar. A grande maioria dos documentos aqui da Alpha Street mostram quais são, de onde está vindo as receitas. E muitas das empresas que a gente conhece, como Johnson Johnson, a gente descobre que a receita não vem do lencinho Johnson, não vem do shampoo Johnson, né? Vem do quê? Aparelhos para hospitais. Aparelhos para hospitais. Coisas que a gente às vezes nem imagina. Não só para hospitais, como também para a parte de oftalmo. A parte, sabe, de colírio, oftalmo, equipamento para oftalmo, absurdamente. Ninguém nunca imaginaria isso. Eu tenho certeza que você não tinha imaginado isso. Então, é importante a gente entender profundamente as empresas. Nos Estados Unidos tem muita empresa que está por trás de grandes negócios. Pega ali o SP500, coloca ali SP500 Holdings, que são todas as empresas que tem lá dentro. Vai ver da 100 para baixo. Da 100 para baixo, o que você vai achar de empresa bacana com um número bacana para investir vai ser bem interessante. Outra que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada é a Eli Lilly, que eu tenho falado para vocês bastante, principalmente, porque do produto, como que fala? Do Ozempic, os genéricos de Ozempic, os outros de Ozempic. Então, tem crescido muito nesse mercado, principalmente agora que vai cair a patente do Ozempic. Tem crescido cada vez mais e é uma farmacêutica que tem crescido também na parte de... como que fala? Estética, tá? A gente acha que não, mas ela está crescendo uma parte de estética que ainda não está dentro de um volume muito grande. E olha aqui que interessante, ó. Olha aqui, ó. Eu tô falando do Ozempic da vida, né? O mercado de diabetes cresceu 50% e representa 66% da receita da empresa. É o fenômeno Ozempic, gente. É o fenômeno Ozempic. Olha que incrível, né? Então, quem diria? Quem diria? Por isso que eu falo, às vezes investir no exterior é de você ter noção do que está acontecendo à sua volta. Se todo mundo está falando de um medicamento para emagrecer, fazendo não sei o que lá, procura quem faz isso. Procura como que está a patente desse negócio. Procura quem está fazendo o segundo produto. Com certeza você vai achar oportunidade de investimento nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem isso não. Lá tem. Ó, imunologia, neurociências. Isso daqui é muito legal. Essa parte de imuno, são as penny stocks, aquelas de menos de 5 dólares, 10 dólares. Eu tenho pegado bastante para esse mercado de tecnologia para descobrir determinados cânceres. Ou cuidar, enfim, cânceres ou cânceres? Deve ser cânceres, né? Então, é um mercado bem interessante também, tá bom? A oncologia cresceu 29%, representa quase 20% da empresa. Olha o mercado aqui, ó. O quanto que cresceu. No mundo inteiro cresceu 61% a receita, só nos Estados Unidos 42% e na Europa quase 20%. É interessante dar uma olhada nisso. Eu já olho aqui o que vocês estão escrevendo, tá bom? O Walt Disney, gente, que eu comentei com vocês, olha que interessante. Entretenimento, sabe o que é o entretenimento da Walt Disney? Sabe o que é? 45%, eu duvido que você achava que 45% da receita da Disney era na parte de entretenimento. Sabe o que é? Ela é dona da maioria dos canais americanos. Ela é dona da maioria dos canais americanos. Sabe essas séries que vocês assistem, mesmo em outros canais que não sejam da Disney em si? A Disney que é dona. A Disney que é dona. Então, por mais que ela tenha, porque ela deu uma volatilidade, porque falou que a receita do parque não foi o que esperava, mas a receita do parque ela vem em segundo lugar. É pesada? 35%? Porque é experiência. Mas isso daqui, a forma como a televisão, o mundo da televisão vai se transformando, do streaming, é muito mais importante para a Disney. Muito mais importante. E a parte de esportes, que tem crescido cada vez mais, e é o que eles estão apostando, porque ela é dona da ESPN. Ela é dona do ESPN Plus, que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa. Então, a gente precisa começar a olhar as empresas americanas, quando a gente vai analisar, analisa de uma forma diferente. A gente analisa com uma amplitude muito maior. Elas não estão baseadas só no que a gente conhece. Quem olha a Disney fala, eu estou vendo, sei lá, o filme da Disney, ou a Disney que está em Orlando. Não é sobre isso. É muito maior do que isso. Bom, vamos aqui voltar para as próximas perguntas para ver. Bru, curiosidade, você tem... Não, essa daí eu já falei, do Rafael.
Tá com frio? Ô, tá frio aqui em São Paulo, viu? Tá frio. Hoje nem tanto. Hoje eu tô passando um pouquinho de calor. Mas, porque eu acho que eu passei tanto frio ontem que eu acabei vindo com esse casaco gigantesco aqui. E a minha calça é térmica. Sabe aquelas calças que tem pelinho dentro? Então, hoje eu tô passando calor aqui. Mas ontem eu passei um frio do caramba. Bru, tem algum investimento da Argentina pelo Brasil, sem necessidade da conta fora? Caso tenha, tem algum em vista? Ó, vou te confessar que eu não sei. Tá? Eu vou te confessar que eu não sei, porque eu acompanho zero a Bolsa Brasileira. Eu acompanho zero mesmo. Zero, zero, zero. Eu tirei todos os meus investimentos da Bolsa Brasileira, fundos imobiliários, tudo que eu tinha de ação e essas coisas. Eu não olho nem BDR. Eu tirei faz quanto tempo? Acho que tem pelo menos uns 4 anos que eu tirei. 3 anos que eu tirei. Com um prejuízo absurdo. Mas daí você tem a Meli, né? Você tem uma empresa ou outra. Você tem a Meli, que você pode acabar investindo, mas que não tem impacto tão grande da Argentina. E outra, você vai investir na Argentina, que é um país emergente, em real, numa moeda emergente que desvaloriza mais do que está desvalorizando mais que o peso. Eu acho que não faz sentido. Eu pensaria um pouquinho por essa linha, tá bom? Eu nem indicaria você fazer isso, tá? É muito mais fácil você abrir a conta fora e você ter os ganhos lá fora. Principalmente porque o Milei tá com a ideia de dolarização da Argentina. Fica a dica. E Samsung? Samsung você pode comprar através de ADR nos Estados Unidos, tá bom? Mas não foi uma marca que eu olhei especificamente. Agora você pode olhar o ETF do Japão, o ETF da Coreia do Sul, o ETF da China. São ETFs bem interessantes que estão acoplando todas as empresas de lá. Uma ou outra é negociada nos Estados Unidos, mas a grande maioria você pega através de ADRs, que alguns ADRs tem na Avenue, pouquíssimos ou alguns também tem na XP Internacional, tá bom? Não tem o mercado OTC, não tem o mercado balcão. Nenhuma das duas, tá bom? É um processo um pouco mais difícil para eles disponibilizarem, mas você consegue investir através de ETFs. Inclusive, se você pegar o ETF, por exemplo, do Japão, da Coreia do Sul ou da China, voltado para a tecnologia, aí você tem só aquelas empresas de tecnologia, desenvolvimento, enfim, você consegue fazer isso. Acho que é isso, gente. Não se esquecendo, tá bom? Flash clique, execução de ordem, 89% mais rápida. Faz o clique aqui. Se inscreva. Se inscreva, né? O pessoal se inscreve, porque ainda vai lançar, não é isso? Vai lançar. Então, se inscreve para que você tenha acesso o quanto antes. Né? Assim que liberar, você já tem acesso e você consegue operar muito mais rápido e não vai perder dinheiro. Acho que é isso, gente. Vocês gostaram? Gostaram de conversar? Eu adorei que vocês interagiram. Quarta-feira que vem, por favor, interajam. Venham com muitas dúvidas, perguntas. Dê dicas aqui do que eu posso trazer, o que vocês querem também. Coloca aqui nos comentários, eu vou estar acompanhando aqui. Coloca aqui nos comentários o que vocês querem que eu discuta, que eu traga opiniões, política econômica, geopolítica. Vamos falar de alguma guerra. Não sei, a gente pode falar. A gente pode conversar sobre o que vocês quiserem, tá bom? Desde que tenha mais a ver com o internacional do que Brasil, tá? A Bolsa Brasileira a gente deixa para o Max, para o Tonelo, o Borges agora fala mais de cripto, né? Mas o Max e o Tonelo, Madruga, a gente deixa mais para eles, tá bom? Um beijo grande, espero muito, coloquem aqui me dê as opiniões de vocês, me dê opiniões, então me dê dicas do que a gente pode trazer para melhorar cada vez mais o programa. Não se esquece de se inscrever, compartilha com todo mundo. Nós temos a playlist aqui na Nomus TV do No Ar com a Bru, então volta lá, assista novamente, pega mais informações, coloca a sua dúvida nos comentários do vídeo, coloca a indicação do que você quer, do que você está buscando, que a gente sempre vai olhar com muito carinho. Eu vou olhar com muito carinho e nós vamos trazer aqui para tornar você um investidor muito mais do que inteligente e eficiente, ganhando dinheiro e ainda mais em dólar, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram e a gente se vê semana que vem. Fica agora, acho que agora a gente tem o reprise do Joga Junto. Eu acho que é isso. Não temos? Oi? Peraí, a Gil tá falando. Ponto a ponto. Eu que estou errando a programação, a pessoa que não lê a programação. Então, fica aqui com a programação da Nomus TV. Mais tarde a gente tem mais programa ao vivo para vocês. Um beijo grande e até semana que vem.